Irmãos queridos, o meu tema nessa manhã é como salvar da religião a igreja. E gostaria de começar por dizer que o que nós estamos tendo aqui nessa manhã tem como a experiência que vocês têm nas suas igrejas, nas quais então frequentam, e que tudo isso representa uma grande ameaça para a sua vida. É muito importante que você saiba disso de antemão. Que essa coisa pode se voltar contra você, a ponto de você perder os seus melhores anos de vida, vindo a se afastar de Deus sem perceber, se tornando uma pessoa difícil, complicada, emburrecida pelo contato com a religião. E isto porque o maior adversário do Evangelho chama-se religião. A gente pode pensar que pelo fato do ateísmo representar o exato oposto do que o Evangelho ensina, o Evangelho parte do pressuposto que Deus existe. O Evangelho é uma afirmação que se pode fazer em termos de religião. Deus é real, Deus existe. Mas, como o ateísmo nega a existência de Deus, nós podemos ser levados à compreensão de que o maior adversário da fé cristã é o ateísmo. Mas se olharmos com cuidado o Antigo Testamento e examinarmos os textos do Novo Testamento, nós chegaremos à conclusão que o maior adversário do Evangelho chama-se religião. Agora, note, quando eu falo de religião, eu não estou falando sobre islamismo, não estou falando sobre hinduísmo, não estou falando sobre budismo, espiritismo. Eu estou falando sobre aquilo que nós podemos fazer disso aqui. Porque nada pode exercer uma influência mais sutil, destrutiva e imperceptível na sua e na minha vida do que a falsa religião comunicada a você e a mim mediante o linguajar das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Só para dar dois exemplos da história sacados da Bíblia e sacados da história, vamos assim chamar, de extra-bíblica. Na Bíblia, se vocês observarem, uma das principais causas da destruição de Israel e Judá no Antigo Testamento foi o trabalho dos sacerdotes e profetas que desencaminhavam o povo. Não são poucas as passagens bíblicas que mostram sacerdotes e profetas comprometidos com a meta de roubar a alma de vidas humanas. Se formos para a história extra-bíblica, há dados que são aterrorizantes. Por exemplo, vocês já ouviram falar no regime do apartheid na África do Sul? O regime da segregação racial? Pois houve calvinistas que apoiaram aquele regime. Na Segunda Guerra Mundial, grande parte da igreja luterana alemã apoiou Adolf Hitler. Orava por ele. No sul dos Estados Unidos, que é uma das partes mais, se não a parte mais evangelizada da América, aquela região toda do Texas, houve grande oposição à luta dos direitos civis dos negros, e foi uma das regiões
onde mais se percebeu na América o convívio pacífico com o racismo. No Brasil, no século passado, na década de 60, houve igrejas que apoiaram o regime militar. Então é impressionante como tudo isso aqui pode nos emburrecer, pode nos desumanizar, pode tornar a vida um fardo. Então é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Como que nós podemos, mediante a luz do Evangelho, ser salvos da religião? Vamos para um texto bíblico? Evangelho de Marcos. Vai ser muito importante que vocês mantenham a Bíblia aberta a partir de agora, para que a gente possa entender o que o Evangelho quer nos ensinar sobre um tema tão importante. Todos acharam? Evangelho de Marcos 7. Acharam? Alguém achou? Então, olha lá. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Então, com que verso está falando? Que Jerusalém, a sede espiritual do judaísmo, o correspondente ao Vaticano nos dias de hoje, enviou uma delegação de teólogos, de líderes religiosos para enquadrar Jesus. Então, a capital espiritual de Israel, um dos escribas, que eram os principais intérpretes da lei do primeiro século, quer dizer, a igreja aguardava do trabalho dos escribas a interpretação do Antigo Testamento. E os fariseus faziam parte da seita mais radical do judaísmo. Esses homens são enviados para o norte de Israel, em razão do fato de terem sabido que um carpinteiro estava mexendo com a cabeça de multidões. E esses homens vão em busca desse carpinteiro para dar uma enquadrada nele, para fazê-lo silenciar. Verso 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, esses homens chegam lá e passam a observar o comportamento dos discípulos, a fim de se certificarem do que aquela mensagem estava fazendo. Aqueles homens, quer dizer, o que aquela mensagem representava para eles, os seus efeitos. Quer dizer, que influência Jesus exercia sobre a vida daqueles homens que o acompanhavam. E ao chegarem lá, eles, de olho no comportamento dos discípulos, para pegarem o Senhor Jesus em erro, observam que os discípulos comiam sem lavar as mãos. As preocupações deles não eram as preocupações que nós temos hoje com higiene. Naquela época não tinha nem essa noção. Eles estão preocupados aqui com uma outra coisa. Eles haviam chegado à conclusão que era da vontade de Deus, condição indispensável para que o homem tivesse comunhão com o seu Criador, que antes de tocar no alimento, ele lavasse suas mãos, batizasse as mãos em água. Então, eles chegaram lá e, ao encontrarem o Senhor Jesus, passaram a observar o comportamento dos discípulos e perceberam, isso é muito importante que vocês entendam, uma grande independência dos discípulos com relação às tradições religiosas do primeiro século. O contato com Jesus
fez com que aqueles homens deixassem de se preocupar com algumas coisas. Vamos prestar atenção, gente. Eu estou falando para você, é o que poderá ajudar. Quando chegar na minha idade, você olhar para trás e não ter que viver a vida dentro do tempo. Então, observe o que o texto está dizendo. Eles foram lá e viram que Jesus tornou o caminho mais largo para os discípulos. O contato com Jesus fez com que aqueles homens deixassem de se preocupar com certas coisas. E isso escandalizou os escribas e fariseus. Estão entendendo o ponto? Posso avançar? Verso 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e campos. Com isso, a Bíblia está dizendo que havia uma preocupação por parte daqueles homens com respeito à manutenção de uma cultura religiosa. Essa cultura religiosa era vista como fiel interpretação do Antigo Testamento. Ela é chamada aqui de tradição dos anciãos. Então, havia uma tradição, aquela tradição havia entrado na cultura da Palestina através desses homens, desses anciãos, dos rabis, dos mestres. E ela era vista como interpretação fiel do Antigo Testamento. Então, o texto está aqui apresentando um caso que não era isolado. Eles não apenas se preocupavam com esse ritual de lavar as mãos antes de comer para agradarem a Deus e não serem contaminados pelo alimento. Havia outras preocupações. Eles também lavavam objetos de metal, pratos, camas, e quando voltavam das praças, onde podiam ter esbarrado no pagão, no gentio, eles chegavam em casa e se banhavam, jogavam água no corpo para se purificarem daquela contaminação. E aí, então, no verso 5, nós vemos agora sim a tentativa deliberada de enquadrar o Senhor Jesus. Interpelaram os fariseus e os escribas. Então agora, notem, a religião se volta contra o Senhor Jesus, querendo saber o motivo pelo qual o contato com ele havia levado aqueles homens a manter uma relação de independência em relação à cultura religiosa judaica. E eles perguntam: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? É como se ele dissesse o seguinte: nesse tempo de convívio com eles, você não falou sobre a tradição dos anciãos, você não os ajudou a ver que a correta interpretação do Antigo Testamento é esta que tem sido passada através dos séculos, mediante o trabalho dos nossos mestres. Nós estamos percebendo que o contato desses homens contigo os está desencaminhando. Vocês estão percebendo o que a religião pode fazer com a verdade? A religião, e notem bem, nós não estamos falando aqui de islamismo, nós estamos falando de homens imersos no Antigo Testamento, pegando o Antigo Testamento e dizendo o seguinte: há uma interpretação do seu ensino, e a esta interpretação nós devemos submeter as nossas vidas, sob pena de não estarmos agradando a Deus. E aí então vem a resposta de Jesus no verso 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Isso aqui é muito sério. Porque, notem bem,
Por isso que eu os estimularia a romperem por completo com a igreja. Porque aqui nós estamos diante de duas realidades. Uma realidade é dos escribas e fariseus, pedindo para que você se preocupe com aquilo que não preocupa a Deus. A outra realidade é Deus poder fazer com que o Isaías se levante e ele, Deus, fale através de Isaías para a sua vida. Isso pode acontecer. Dessa experiência, desse ato humilde de você sentar para ouvir homens, disso lhe trazer um benefício de valor incalculável. Então o texto diz: bem profetizou Isaías. Quer dizer, Isaías falou bem. Isaías falou a verdade. Isaías os confrontou com a verdade de Deus. Ele bem profetizou. Vocês são hipócritas. Quer dizer, vocês aparentam ser o que no coração não são. Hipócritas. Este povo honra-me com os lábios. Então ele está falando aqui sobre a possibilidade de você cantar bonito e não haver a mínima conexão entre o que sai dos seus lábios e do seu coração. De você falar bem, mas aquilo que sai da sua boca não ser expressão do verdadeiro amor pelo Criador presente no seu coração. Então esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Isso é terrível. Eles me adoram sem propósito algum. Eu não recebo esse culto que eles oferecem. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Isso é percebe. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que o texto está dizendo é o seguinte: que gente de alma religiosa como você e eu, porque há um ponto aqui que une a todos nós. Nós somos um caso sem solução para a psicanálise. Nós somos um caso perdido. Porque nenhum de nós consegue viver sem transcendência. Nós não conseguimos viver longe do sagrado. Nós não conseguimos conceber a vida longe de Deus. Para nós, esse é o ponto que nós temos em comum: vida para a qual não haja resposta. Para as grandes questões da existência humana, quem somos, onde viemos, para onde vamos, não é vida que se vive. Você está aqui porque você sofre desse mal. E é o mesmo problema. Essa é a nossa doença. Nós não conseguimos viver longe do Criador da nossa vida. Para nós não tem noite segura sem a presença dele, não há esperança, não há alegria, não há nada dele, seria uma droga. E sem essa esperança do Evangelho, a melhor coisa para nós seria morrer cedo. Melhor do que morrer cedo seria nunca ter nascido. Nós somos obcecados pela ideia de conhecer a verdade, de agradar a Deus e de nos relacionarmos intimamente com Ele. Estou descrevendo o estado da sua alma? Não é isso que você sente? Não é isso que move a sua vida? Por que você está aqui? Por que você frequenta a igreja? Por que você se preocupa? Porque ontem você passou aquele tempo todo me ouvindo e hoje está aqui mais uma vez sentado comigo, ouvindo novamente. Por causa desse tipo de alma que você tem. Agora, isso nos expõe ao que o verso 7 acabou de dizer: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pode acontecer então de passar pela nossa vida quem vai tentar nos levar a nos preocuparmos com aquilo que não preocupa a Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que seria essa doutrina preceito de homem? É aquilo que os sociólogos chamam de realidade socialmente construída. Porque o que acontece? Nós queremos viver em sociedade. Para vivermos em sociedade, nós precisamos de certas regras, parâmetros, instituições. Então, nós criamos um mundo que nos possibilite viver em sociedade. Só que, como essa coisa está cristalizada na sociedade, nós perdemos de vista a sua origem.
nós pensamos que algumas instituições, alguns valores que regem as nossas vidas, eles são tão reais, são tão concretos, são tão verdadeiros quanto a praia da Boa Viagem. Nos esquecendo do fato profundo de que tudo isso foi construído pelo homem. Olhem, por exemplo, para a burca, para aquele véu que a mulher muçulmana usa. Gente, eu estou pegando aqui um exemplo escancarado da realidade religiosa socialmente construída. Um homem vai para o outro e diz o seguinte: vamos em nome de Allah cobrir o corpo inteiro das mulheres. Isso pode ter partido do pensamento de um rei que tinha ciúme da mulher, de um marido traído, mas o que é certo é que não é possível que a burca tenha nascido na mente de Deus. Você visita um país muçulmano, é chocante você ver uma mulher coberta literalmente da cabeça aos pés e enxergando através de uma pequena tela ali costurada no véu que cobre o seu rosto. A questão é a seguinte: é certo que esse tipo de coisa acontece nas nossas igrejas. É certo que nós estamos expostos a esse tipo de tradição. Vamos prosseguir? Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então ele está dizendo que essa tradição, ela pode se enraizar de uma tal maneira nas nossas consciências que é possível que nós passemos a viver mais preocupados em obedecermos a tradição do que a palavra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ele está dizendo que esse mundo que o homem cria para si, essa realidade espiritual, esse conjunto de normas, de valores, que isso tudo pode fazer com que no ponto de sua vida o homem passe a se preocupar mais com a tradição do que com a vontade de Deus. Está claro isso para vocês? Isso não é assustador? Isso não é assustador? Vamos prosseguir. Verso 9. E disse ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E aqui nós estamos vendo dois mundos diferentes. É muito importante que vocês observem isso. Olha lá, preste atenção, gente. Isso é muito sério. Nós estamos aqui observando até então Jesus fazendo um movimento bem diferente daquele que nós esperamos que a palavra de Deus faça. Porque todos nós temos uma ideia de que o Evangelho é caracterizado pela seguinte mensagem: caminho estreito. Está certo? O Evangelho ensina isso. A porta é estreita e o caminho é estreito. Só que o Senhor Jesus está dizendo aqui: não tão estreito quanto a religião pode torná-lo. E aqui nós vemos Jesus ampliando o caminho. Estão prestando atenção? É uma vida insuportável. O jeito está toda hora lavando as mãos, se banhando. Você imagine os problemas de consciência, o fardo, o tempo desperdiçado. E Jesus ensina seus discípulos a andarem pelo caminho largo. Só que essa não é a única característica da religião. A religião tem o poder de estreitar o caminho, de tornar tudo insuportável e difícil. Por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer por dois motivos. Primeiro motivo, porque o diabo existe. E ele pode criar um modelo religioso como esse para tornar a vida com Deus insuportável e nos levar a perdermos o respeito pelo próprio Deus.
Porque o que o diabo vai fazer, esse mundo espiritual maligno, é levar você e a mim a praticarmos idiotices para chamarmos a atenção da divindade. Isso pode acontecer. Em segundo lugar, esse caminho pode ser tornado mais estreito pela religião pelo fato do Evangelho ser um escândalo para a nossa cabeça. Deixe isso entrar na sua mente definitivamente em nome de Jesus. O Evangelho nos apresenta um Deus doce e descomplicado e que não pede idiotices dos seres humanos. Isso é chocante para nós. Então, em razão do fato da nossa relação com Deus ser uma relação carregada de culpa, nós vamos passar a nos dedicar a essas práticas que inviabilizam a vida, que tornam a vida tormento. Está claro isso para vocês? Agora, pode acontecer o oposto. Isso vai depender sempre do contexto. O que pode acontecer é isso que o texto diz: jeitosamente guardai a vossa tradição. É a malandragem da religião. E com isso o Evangelho está dizendo o seguinte: a religião está cheia de malandro. E que aqui é um lugar da malandragem pura, da negociata, da esperteza. De você, por exemplo, negociar um pouco de álcool para não ser generoso para com o pobre. Quer dizer, de você fazer uma troca, você se dedica àquilo que não lhe é custoso, a fim de não assumir as implicações mais profundas de uma relação viva com Deus. Porque, gente, notem bem, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de renúncia, de morte, de você tomar a cruz e ir após Cristo. Vocês não têm ideia do que isso significa. Na idade de vocês, quando eu vi os pregadores falando sobre a cruz, tomar a cruz, olha para trás, eu digo, nem eles sabiam o que estavam falando, nem eu. Porque para nós, a gente não tem ideia do que isso vai representar lá na frente. Eu posso te dizer que você não tem ideia. O cristianismo é perigosíssimo. Porque ele está te chamando para uma coisa que lá na frente pode representar para você risco de vida. De você ter que tomar decisões que vão representar a perda da sua vida. Ou você passar por pressões insuportáveis. Está entendendo o que eu estou falando? Dietrich Bonhoeffer, famoso teólogo alemão que está nos Estados Unidos confortavelmente com convite para dar aula nas universidades americanas. Ele diz o seguinte: contudo, não dá para ficar na América, sabendo que o meu país está envolvido com uma guerra insana. A mim me cabe voltar para o meu país para boicotar o nazismo e torcer para que o meu país perca, a fim de que a humanidade saia vitoriosa. E esse homem volta para o seu país para participar de um complô para destruir a vida de Adolf Hitler. Morreu numa prisão, executado pelas tropas alemãs. Gente, isso aqui que vocês estão vivendo, vocês não têm ideia. Quando vocês chegarem na minha idade, aliás, isso pode acontecer bem mais cedo, especialmente se a religião não os domesticar. Vocês vão viver vida que vai demandar altíssimo nível de coragem. De você viver situações como a gente vive lá no Rio de Janeiro. A polícia matando a roda, executando bandido. A maior parte das mortes em confronto de policiais e traficantes que ocorrem no Rio de Janeiro são execuções. E você lê a Bíblia, lê o jornal e diz: o que me resta fazer senão ir para a rua e protestar contra isso? E passar a viver com medo. Já aconteceu de você pegar o Evangelho e a mão está suando?
de medo, de você pensar o que esse sujeito vai fazer da minha mensagem. Então o que acontece? Ocorre isso que esse verso está dizendo: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Passa a rolar uma malandragem. Vamos tentar lidar com isso de uma maneira que a gente não tenha que pagar o preço, de uma maneira que essa coisa não se volte contra nós. Então são dois caminhos. Por isso que esse discurso do caminho estreito, do caminho largo, isso vai depender do contexto. Para Lutero, representou o caminho mais largo que a religião está ensinando. A religião está levando as pessoas à loucura. A religião está anunciando um Deus que não é digno de ser amado. Lutero diz: tudo que eu queria na minha vida era um Deus que me amasse a quem eu pudesse amar. E eu nunca encontrei esse Deus. Foi aí que ele redescobriu a doutrina da justificação pela fé e mostrou para a humanidade que o caminho que leva aos céus é mais largo do que aquele que tem sido ensinado pela religião. Mas o oposto pode acontecer. O oposto é essa graça que está sendo pregada hoje aqui no Brasil. Você vê homens falando com a boca cheia sobre a graça transformada numa quarta pessoa da Trindade. Uma grande mãezona que chega para a Trindade e aplaca a sua ira. É uma graça estranha, uma graça que tudo que ela quer para a minha vida é nos perdoar, mas não nos transformar. É uma graça mais preocupada com a nossa felicidade do que com a nossa santificação. É um discurso muito interessante, tomem cuidado com isso. Olha, é papo de quem um dia já esteve aí sentado no lugar de vocês. Gente, o compromisso em geral das pessoas é com a sua própria felicidade. Requer muita graça divina para uma pessoa ficar do lado da verdade contra si mesmo. E o que muitas vezes ocorre é do pregador arrumar um amante e mudar o seu discurso e adaptar a sua teologia à vida que ele passou a viver. Por isso que alguns pregadores no nosso país que não falam sobre outro tema que não seja a graça, mas é uma graça que nos ensina a ser muito maus porque Deus é muito bom. Então tudo isso aí, o que Jesus está dizendo nessa passagem é o seguinte: a religião está cheia de malandro, de gente que sabe dar jeito nas coisas. E aqui Jesus nos apresenta um exemplo. Olha lá, verso 9: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, quer dizer, a palavra de Deus diz uma coisa: vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, a oferta para o Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. E aqui então o Senhor Jesus pinça um exemplo. Ele está dizendo o seguinte: olha, no encontro com vocês, eu observei a seguinte coisa, que a religião tem acobertado pecado repulsivo aos olhos de Deus. É o sujeito que tem pais idosos, que dispõe de recursos financeiros para ajudá-los financeiramente, mas que decide, por algum motivo, reter aquela oferta, não ajudar o pai e a mãe, dizendo: esta oferta, este dinheiro que eu tenho e que eu poderia ajudá-los na sua velhice é corbã, é consagrado a Deus, eu não posso gastar com a minha família. Então isso pode envolver uma série de coisas. Uma delas é o seguinte: é a oferta ao Senhor. E o texto está dizendo que as autoridades judaicas abençoavam essa prática. Isso é uma loucura. Abençoava a prática. E é bem provável que parte desse dinheiro nunca haveria de cair no cofre do templo, no gasofilácio, ficava com eles mesmos. Ou então para eles era mais interessante, em vez de ajudar o pai e a mãe, dar oferta no templo para gozar de um status religioso. Isso é possível.
O que Jesus está dizendo nessa passagem, isto é terrível. E se você tiver amor pela sua alma, você vai levar a sério esse texto. Está dizendo o seguinte, que o contato com a religião pode fazer com que percamos a afeição natural. Porque o que é afeição natural? É aquela espécie de sentimento que basta você ser humano para experimentar. É aquilo que você vê em gato, cachorro, vaca, boi. Você não precisa nascer de novo para amar pai e mãe. Você pode ser ateu, você pode ser espírita, você pode ser agnóstico, mas é do ser humano amar pai e mãe, amar filho. E ele está dizendo aqui que, contudo, aquelas pessoas no contato com a religião perderam sentimentos básicos, capacidade de amar pai e mãe. Verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Está dizendo o seguinte, que aquela cultura havia neutralizado a palavra de Deus. Notem bem, a palavra de Deus não tinha mais acesso àquelas pessoas. Não as tocava mais. Não havia como mais perfurar o bloqueio. Por quê? Elas haviam construído uma realidade espiritual que as tornava impermeáveis à pregação da palavra de Deus. Estão entendendo o ponto? É eu chegar aqui e falar sobre o amor ao pobre, sobre generosidade, sobre compaixão, e isso aqui não entrar no seu coração, porque você foi viciado por uma mensagem voltada para massagear o ego. Vamos voltar para o texto. O que diz em seguida? Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Vocês estão entendendo agora aqui o que está acontecendo? Ele está conversando aqui com os escribas e fariseus. E os caras dizendo: olha, nós estamos observando que no contato com você, pessoas estão desenvolvendo novos costumes, novos hábitos. Estão indo de encontro à palavra de Deus. Na verdade, era a tradição deles. Estou entendendo o ponto? Aí o Senhor Jesus termina o diálogo com eles, e de tão aterrorizado que ele ficou, ele se volta para a multidão, chamando as pessoas para prestarem atenção naquilo que ele tinha para falar. Guardadas as devidas proporções, é o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Porque eu estou tão horrorizado com o cristianismo de milhares de pessoas nesse país, que o meu desejo é me dirigir a vocês nesses termos. Parem para ouvir o que a palavra de Deus está dizendo, senão a religião vai roubar a alma de vocês. Vocês vão estar perdidos na casa do Pai. E é isso que ele faz. Ouvir todos e entender. Prestem atenção. O que ele diz em seguida? Nada há fora do homem, o quê? Que entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Aí os discípulos não entendem o que o Senhor Jesus havia dito. Olha o verso 15. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Com isso Jesus está dizendo, se seus ouvidos foram abertos para a verdade, pare para prestar atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui é uma forma solene, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: tome cuidado. Deixa eu dar uma ilustração. É como se você ligasse para mim, daqui a um mês, e dissesse: Antônio, eu estou indo para o Rio, vou passar o final de semana, vou passar uma semana aí no Rio. Pô, meu irmão, que dicas que você daria? Eu falaria algumas coisas para você, sabe, de uma certa forma, falando então das praias, dos restaurantes e tal, das oportunidades de lazer. Mas eu procuraria, de uma forma bastante explícita, alertá-lo contra alguns perigos da cidade.
Você vai dirigir no Rio de Janeiro e ia dizer para você o seguinte: cuidado com as saídas da Avenida Brasil, porque você pode pegar uma daquelas saídas e cair dentro de uma favela dominada por uma facção criminosa. Outro dia, torcedores do Santos saindo pela Avenida Brasil foram parar lá numa favela, tiveram o carro todo metralhado, todos morreram. Então o que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: olha, se você tem ouvido para ouvir, ouça. Se você é esperto, se você tem amor pela sua alma, se você não quer se tornar presa nas mãos de pastores, se você não quer ser metralhado, pare para ouvir o que eu estou te dizendo. Aí olha o que ele afirma. Olha lá, verso 17, eu vou até o 23. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então, os discípulos, com dúvida quanto ao que Jesus tinha dito, o procuraram para interrogar. Para mim, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Um dos maiores erros que alguns pastores estão cometendo no nosso país é de usar a internet para falarem das suas dúvidas. Fazerem catarse na internet. Falarem das suas crises intelectuais em Facebook, em blog e Twitter. Isso é um desserviço prestado à igreja. A primeira coisa que você tem que fazer nas suas dúvidas, nas suas crises, é procurar Jesus. Aí sim, depois de você ter resolvido o assunto com ele, você escreve. Você abre o seu coração. Fala da crise e como você saiu dela. E tem muitos jovens, muitos irmãos que estão embarcando na crise de gente velha. É o sujeito que chegou na minha idade. Olha, eu te dou uma dica. O cara chegou na minha idade, ele não alcançou o sucesso que queria ter alcançado em vida. E ele desenvolve uma certa amargura. Às vezes ele chega na minha idade frustrado com o casamento, apaixonado pela secretária. Então ele desenvolve uma amargura e passa a falar sobre aquilo que ele nunca falou. E detona tudo. E muitos embarcam nas crises desses frustrados que entraram na chamada crise da minha idade. Olha lá, quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, sai para lugar escuso. A linguagem aqui é pesada. É de um realismo. É de uma crueza. Olha o que Jesus... Olha o que Jesus aqui está dizendo. Presta atenção. O sujeito comeu o pão sem antes ter lavado as mãos. E agora julga que seu coração está contaminado, se tornará mais propenso para o pecado, e ele também julga que, em razão disso, não será ouvido por Deus. Ele se tornou cerimonialmente impuro. E aí o Senhor Jesus, da forma mais jocosa e escrachada que se possa conceber, ele diz o seguinte, que aos olhos de Deus, a única coisa que aconteceu é que esta pessoa fez cocô. Ela comeu, a comida foi digerida, ela foi para o vaso e defecou. Quer dizer, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que nada mais aconteceu do que essa experiência metafísica. O homem, um ser que defeca. Eu acho essa uma declaração extraordinária. Homem, um ser que faz cocô. Sempre que eu olho para esses pastores assim, sabe, que se tornaram personalidade, eu fico pensando, será que esse camarada, ele não faz exame de próstata como eu tenho que fazer? Sabe o que é exame de próstata? É você chegar na minha idade, tem que procurar um médico, e o médico enfiar o dedo no seu ânus. É a coisa mais ridícula. E eu fico pensando,
O que passa na cabeça desses caras? Será que eles não sabem que pode fazer um aneurisma hoje à noite? Eles podem cair duro? Que eles não têm controle de nada? Que eles não são donos da sua própria casa, são sustentados pelo poder de um outro? Então notem, o que Jesus está dizendo aqui, ele poderia ter falado de outro modo, mas ele falou de uma forma chocante, porque o que foi comido com as mãos impuras, ok? O que aconteceu? Foi digerido e parou no original, na latrina. Lugar escuso aqui é para dar uma suavizada no texto. Foi parar no vaso. Então lá está o sujeito no vaso, cheio de drama de consciência, e Deus dizendo para ele: o que está acontecendo agora é apenas um fenômeno biológico. Você aí pode me adorar, pode prestar culto ao seu Deus. Gente, isso é uma coisa que é extraordinária. Isso aqui mostra em que o cristianismo se distingue das demais religiões. O cristianismo é o que nos dá subsídio para peitar o arbítrio religioso. Essas imposições, essa pregação eivada de elementos culturais relativos. Notem o que Jesus está... Vocês estão prestando atenção no que o texto está dizendo? Gente, isso é uma salvaguarda para a nossa alma. Jesus está dizendo isso. Olha lá, o que o texto está dizendo? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre. Não vai para o coração, vai para o estômago, para os intestinos. E olha lá, e depois sai para lugar escuso. Não tomou o caminho do coração, não danificou a alma, não tornou o homem cerimonialmente impuro. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Aqui é o fim do judaísmo. Aqui grande parte do Antigo Testamento vai para o lixo. A partir daqui o homem pode comer camarão, carne de porco. O caminho é simplificado. O que resta é fé e amor. Olha lá. Verso 20. E dizia: o que sai do homem é o que contamina. Então ele não nega a linguagem da contaminação. Que existe aquilo que pode nos contaminar espiritualmente. Então é muito importante nessas horas que seja enfatizado que aquilo que o cristianismo ensina não é a negação de valores morais absolutos, mas sim o subsídio que ele nos dá para nós enfrentarmos aquilo que a religião põe na boca de Deus e que Deus nunca falou. Estão entendendo? Então, Jesus prossegue dizendo: mas existe sim, aos olhos de Deus, aquilo que contamina o homem, aquilo que fecha os céus para ele, aquilo que suja o seu coração. E o que o contamina não é o que vem de fora para dentro. Porque o que vem de fora para dentro vai depender tão somente da leitura que o coração faz, da forma como que o coração lida com a coisa em si. Mas o que sai da boca do homem, isto sim é que o contamina. Isso sim é o que o contamina. Aí o Senhor Jesus vai dizer, olha aqui: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Aí o Senhor Jesus agora passa a falar sobre o que sai do coração e que contamina o homem, que torna o homem impedido de ter comunhão com Deus, desde que essas coisas se tornem habituais, práticas que não são resistidas pelo homem. Vamos lá para o texto? O que ele diz aí? Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. O mau desígnio no original grego é um diálogo que você mantém dentro da sua própria mente, só que um diálogo safado, cretino. Quer dizer, é aquilo que você monta na sua cabeça visando prejudicar o próximo. É um mau desígnio. Em seguida, o Senhor Jesus fala sobre prostituição.
que seria uma forma equivocada de nós lidarmos com o sexo. É o sexo sem respeito, o sexo sem afeto. Lá na minha igreja, quando me perguntam sobre sexo, a minha resposta sempre é sacada das páginas de Exupéry. Nós somos responsáveis por aqueles que cativamos. Não podemos levar para a cama aquele em cujo coração nós despertamos sentimentos que não temos interesse em administrar. Não se pode usar pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Em seguida ele fala sobre furto, que é falta de fé pura, que é você se apropriar daquilo que pertence ao próximo, é você achar que a providência divina não é suficiente para você. Todo e qualquer pecado tem como raiz a incredulidade. É algum ponto da sua vida que você não crê em Deus. Os homicídios, é matar e deixar matar. Sabe? É você deixar a vida humana perecer. Em seguida, os adultérios, que é você entrar na família dos outros. Destruir a família de homens, mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A avareza, que é o desejo de ter. É fruto de incredulidade. Eu preciso ter para a minha vida ter valor. Eu preciso ter para que eu viva em segurança. Em seguida ele prossegue falando sobre malícia, que é perseguir o mal com o desejo de prejudicar. Isso contamina o homem. Você perseguir o mal com o desejo de prejudicar alguém. O dolo, que é o engano, é a tentativa deliberada de enganar seres humanos. Em seguida ele fala sobre lascívia, que é um ressentimento contra toda restrição moral. É os seus instintos dominarem você em vez da sua vida ser conduzida pela sua razão. Lascívia. A inveja, que é um ressentimento profundo pelo bem-estar do próximo. Quer dizer, você adoecer porque pela graça divina o outro veio obter aquilo que você ainda não alcançou. Lascívia. Jesus está dizendo, isso contamina o homem. Inveja. Blasfêmia, que é você destruir a reputação das pessoas, arruinar o seu nome. Olha, mete fogo na minha casa, destrói meu carro, leva minhas camisas do Botafogo, mas não acaba com o meu nome. Porque se acabar com o meu nome, eu vou chegar no congresso da MPC, vou pregar, e as pessoas que me ouvirão não acreditarão que eu creio no que eu prego. Sem um bom nome, eu não fecho parceria com ninguém. Sem um bom nome, eu não sou convidado para anunciar o Evangelho. Sem um bom nome, os artigos que eu escrevo não são aceitos, não são valorizados, e por aí vai. Blasfêmia, soberba, e é você ser levado, sem que haja prova científica para isso, que você é melhor do que os demais. É isso, soberba. E a loucura, porque tudo isso aqui é loucura. Loucura porque essa aqui é a vidinha mais sem vergonha que se possa conceber. É uma vida de ódio, ressentimento, incredulidade, e você envelhece antes do tempo. Tudo isso por não crer em Deus. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o corpo. Então eu vou fechar minha Bíblia para não prosseguir. Gente, qual é a conclusão que a gente faz de tudo que foi falado aqui? Só para que eu tenha uma ideia assim do nível de assimilação dos amados irmãos. Se você fosse numa frase sintetizar essa passagem, o que você diria? O que ela ensina? Você consegue perceber o peso revolucionário dela? O peso reformador? Olha essa linguagem escrachada de Cristo. Comeu, e tudo que aconteceu
é que aquilo que você ingeriu e que julga que foi tão ofensivo a Deus, virou fezes, foi lançado na latrina. Vocês estão preocupados com aquilo que não preocupa a Deus. O que eu estou fazendo com vocês nessa manhã é lhes dar subsídios para que vocês não se tornem presas da religião. Se você entender o que está sendo exposto aqui nesta manhã, você vai passar a viver uma vida de grande independência com relação à religião. Quando alguém lhe propuser alguma prática, você vai fazer a seguinte pergunta: de que texto do Evangelho de Jesus Cristo o Senhor tirou esse tipo de coisa que está propondo? O que mais te chamou a atenção nessa passagem? O que mais tocou o seu coração? Se eu fosse responder essa pergunta, eu diria a seguinte coisa: o que mais tocou o meu coração nessa passagem foi perceber nela a beleza do Evangelho. Porque se a verdade existe e pode ser encontrada pelo homem, só pode ser aquilo que nós acabamos de ler. Porque trata-se de algo que nos livra do irrelevante e faz com que nós mantenhamos o foco naquilo que vale a pena. Estou entendendo o ponto? Lutero, no século XVI, ele falava dos brinquedos religiosos com os quais nos mantemos entretidos enquanto nós nos esquecemos dos grandes mandamentos de Deus. Então está lá você envolvido com penitência, subir escadaria de joelho, acender velas, quando na verdade tudo que Deus está pedindo para você é que você ame. Você vive uma vida de amor. Tem uma passagem na carta aos Gálatas que o apóstolo Paulo diz assim: porque em Cristo Jesus, Gálatas 5,6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Imagina a cena. Em contraposição ao Evangelho, lideranças supostamente cristãs passaram a falar sobre circuncisão e dizendo o seguinte: você precisa de Cristo e de Moisés, e se você não se circuncidar, não entrará no reino dos céus. Você precisa da graça e da lei. Imagine a cena. Olha o que o apóstolo Paulo está falando: porque nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O sujeito então, sob esta pressão terrível, cede, com medo de ser amaldiçoado, e se circuncida. Corta o prepúcio do pênis. 3 dias de perna aberta, doendo, e chega na presença de Deus dizendo: veja, Senhor, até onde levei o meu amor por ti, até onde vai minha fidelidade ao Senhor. Eis-me aqui circuncidado, finalmente estou livre de toda e qualquer maldição e completei a minha salvação. E Paulo descreve Deus olhando para essa criatura e dizendo: eu nunca pedi isso de você. Tudo que eu quero é que você creia e ame. Então, a que conclusão nós chegamos depois de uma passagem como essa? Como não sermos engolidos pelo protestantismo brasileiro? Como deixarmos de ser mais batistas e presbiterianos do que cristãos? Outro dia, lendo um autor americano chamado Tim Keller, ele disse: na América eu percebo que há pessoas que são mais democratas e republicanas do que cristãs. Como você ser salvo da religião? Dessa coisa que já apoiou o nazismo, já apoiou o apartheid, a segregação racial, regime militar no nosso país. Como essa coisa não te engolir? Posso te dar algumas dicas aqui na minha conclusão?
Primeira coisa, exija que na sua igreja a pregação seja expositiva. Eu não posso chegar aqui, abrir a Bíblia e passar a falar sobre aquilo que não tem a mínima ligação com o texto. Na minha igreja, nós temos por hábito pregar apenas expositivamente livros inteiros da Bíblia. Fazemos exposição completa de livro, porque aí a Bíblia pauta a pregação, e não as minhas crises. Não o que a imprensa está anunciando, mas a palavra de Deus. E eu sou forçado a pregar sobre tudo. Então, é a pregação expositiva do Evangelho, e especialmente de livros inteiros da Bíblia. É o método de Calvino em Genebra. Ele pregava desse modo: lia o versículo, o interpretava e fazia uma aplicação prática. Então, é a pregação expositiva que por apresentar o conselho todo de Deus, vai salvá-lo da religião. Segunda coisa, focar no amor. A igreja tem que ser uma escola de amor. Lá estavam os fariseus e os escribas focados em lavar a mão e os corpos, lavar talheres, pratos e camas. E Jesus dizendo para vocês: tudo que o Pai quer que vocês amem. O que contamina é o dolo, é a malandragem, é a safadeza, é a inveja, é você adoecer porque o outro é feliz. O que contamina é você destruir a reputação de um ser humano, é você não ter compaixão do pobre, é você matar as pessoas por lidar com indiferença com seu estado de vulnerabilidade, privação, exclusão. Então, nossas igrejas devem ser uma escola de amor. Tem que se transformar em locais onde pessoas aprendam a amar. Terceiro ponto, buscar constantemente a reforma. Meta na sua cabeça de uma vez por todas que toda instituição, com o decorrer do tempo, tem a tendência de se transformar no seu oposto. Dá para imaginar que o apóstolo Paulo foi pregador da igreja de Roma, que hoje se transformou no Vaticano? Você consegue estabelecer conexão entre o Vaticano e o Novo Testamento? Você consegue ver o Vaticano no Novo Testamento? Como que a igreja em Roma se transformou no Vaticano? Só que isso acontece dentro das nossas igrejas o tempo todo, a gente não se dá conta porque a coisa vai tão escancarada assim. Então é o tempo todo nós examinando. A MPC é o tempo todo fazendo perguntas. Estamos pregando o Evangelho? Estamos focados no amor? Os nossos congressos estimulam a compaixão pelo pobre? Vivemos vida descomplicada? Há entre nós mandamentos humanos que estão fazendo com que nos preocupamos mais com a realidade religiosa socialmente construída do que com a palavra de Deus? Então, sobre o que nós falamos? Pregação expositiva para nos salvar da religião. Mas o quê? O amor. Focar no amor. Focar no amor. Terceiro ponto? Reforma. O tempo todo. Por quê? Há algo dentro de nós que sempre nos levará a deformar aquilo com que nós lidamos. Eu estou lendo agora um livro que é um clássico da literatura política do século XX, O Poder, de um francês chamado Juvenal, professor da Universidade de Paris. E ele diz a seguinte coisa, que a história ensina que é impossível um homem assumir um cargo de poder na sociedade sem que isso altere a sua vida, sua forma de lidar com as pessoas, sua forma de lidar com o poder, com a política, com a democracia, seja o que for. Ele entrou naquela esfera de autoridade, a partir daquele exato ponto, do primeiro dia, sua vida já mudou. Há algo dentro de nós
vai fazer sempre com que haja uma tendência a nós corrompermos aquilo em que tocamos. Por isso nós precisamos sempre, todos nós juntos, estar reavaliando e procurando constantemente a reforma. Saber que Deus é descomplicado e que o Evangelho não nos ensina a, preste atenção, através da prática de idiotices, chamarmos a atenção da divindade. A Bíblia nos apresenta um Deus descomplicado e pede que apenas nós criamos e amemos. Compreenda que a sua posição é perigosa. Você tem alma religiosa e os próximos anos você vai passar dentro da instituição religiosa e pastores enlouquecem. Pastores piram. Pastores podem passar a pregar aquilo que um dia não ensinaram. Eu nunca vi a verdade resistir a um amante. Nunca vi a verdade resistir vínculo de sangue. Em geral, os homens amam mais a si mesmos do que a verdade. Então tome cuidado. Tome cuidado. De repente, foi o que aconteceu com o Rio de Paz. Quando eu comecei a ir para as ruas e lidar muito com favela, com jornalista, com traficante, com sociólogos, e me vi do lado de fora da igreja, passando mais tempo do lado de fora do que do lado de dentro, eu fiquei horrorizado com o que vi. O nosso obscurantismo, as respostas ingênuas que nós damos para os nossos problemas sociais, a nossa alienação, o fato de nós só vivermos com as mesmas pessoas, lermos os mesmos livros, criarmos um gueto, não abrindo janelas, não deixando o ambiente mais arejado para que a gente receba a contribuição de outra parte. Isso é sério, gente. E você não se dá conta, porque um alimenta a doença do outro. Você vive sempre com as mesmas coisas, você alimenta a doença do seu amigo alimenta a sua doença. E como você é incapaz de lidar com os diferentes, você não se abre para rever os seus pontos de vista. Isso é seríssimo. Seríssimo. Então, é isso. Que Deus lhes dê graça. E que vocês, juntamente comigo, possam saber tirar bom proveito disso tudo. Que é possível Isaías se levantar, a palavra ser pregada. Eu tenho para mim que a maior decisão que eu tomei, a melhor que eu tomei pela minha vida, foi me tornar cristão. Devo muito à Igreja de Cristo. E dessa igreja tenho oferido benefícios incalculáveis. Mas é dentro da igreja que eu vi as pessoas mais perversas, mais ensandecidas, mais loucas. É uma coisa muito esquisita. Para mim, uma das coisas mais estranhas é quando eu prego em ambientes cristãos e percebo a falta de encanto das pessoas pela verdade. A verdade não é incendeia. E você fala das mesmas coisas por alguém que não foi viciado pela religião, e o sujeito diz, mas isso é o cristianismo, não há nada mais encantador do que você está falando. Um texto como esse, eu vou usar essa mesma passagem agora em Brasília. Me disseram que eu vou estar falando para vários jovens, estão pedindo, não cristão, estão pedindo que eu anuncie o Evangelho para eles. Eu vou usar essa passagem. Uma passagem como essa, compreendida por alguém que está farto de religião, é água para o sedento. O sujeito vai olhar e vai dizer, mas isso é o Evangelho? O que você está dizendo é uma coisa que emancipa a vida, é uma coisa que liberta, uma coisa focada no essencial, no que vale a pena. É esse encanto que eu espero que esteja presente no seu coração nessa manhã. Porque tudo que esse texto revela é a beleza do Evangelho. Um Evangelho que nos anuncia um Deus doce e que pede de nós amor. E vivamos a vida que Ele próprio vive.